a gente vai continuar nesse vídeo sobre o assunto que a gente está falando das características do continente, do continente americano, tá bem? A gente já falou de clima, a gente já falou de algumas coisas, e hoje a gente vai falar sobre os biomas que a gente encontra dentro do continente americano, tá certo? Mas para primeiro a gente identificar um bioma, as características que predominam o bioma vai ser o solo, o ar, a água e a espécie, tá? Quando se fala de espécie, vai ser espécie animal e as espécies vegetais que a gente vai encontrar dentro desse bioma. A gente tem 8 biomas bem específicos, bem característicos dentro do continente americano e que também um dos fatores que influenciam mais essas características desses biomas são o clima. Vai depender muito do clima para a gente ver como é que é desenvolvida a vegetação, as espécies animais, então isso vai depender muito do clima, tá bem? Então bora lá, por isso que a gente viu o clima e agora a gente vai ver os biomas. Quando a gente vai falar de um bioma deserto ou desértico, a gente vai perceber que nesses biomas sempre vai ter uma falta de umidade. Por quê? Porque tem altas temperaturas e quando se tem altas temperaturas, tem essa falta de umidade. Quando a gente fala falta de umidade, é do solo. O solo se torna mais seco. Então, se tornando mais seco, vai ter dificuldade de se ter vegetação, tá bem? Então, falta de umidade. A espécie é habitável. Por quê? Porque são espécies características desse local. A gente vai ver largados, a gente vai ver algumas espécies que vivem exatamente nesse local. Por conta das altas temperaturas, eles conseguem se adaptar. Se eles se mudarem para um outro local, provavelmente eles não vão conseguir se adaptar. Então, são espécies que são específicas daquele lugar desértico ali que vai conseguir se adaptar a essas altas temperaturas, tá bem? Aí a vegetação, cactos e espinhos, que são um tipo de planta, na verdade, que tem essa capacidade de armazenamento de água, tá bem? Então, como se tem períodos altas temperaturas, essa falta de umidade, seco e chuva é muito pouco que acontece nesses períodos chuvosos. Então, essas plantas também têm que ter essa capacidade, essa adaptação, né, principalmente de armazenamento de água para poder sobreviver, tá bem? E como eu falei, altas temperaturas. Então, essas características, se tiver essas características aqui, de falta de umidade, as espécies, tanto animal como vegetal, tem que ter uma capacidade de habitação, né, de altas temperaturas, falta de períodos de chuva. Então, a gente está falando de um bioma desértico, tá bem? Aí a gente vai aqui para o cerrado e a savana. Por que eu vou falar dos dois? Porque a savana ela vai ter um clima tropical, um clima semi-úmido, que não é seco, mas também não é úmido e tão propício para ser um solo fértil. Então está ali no meio termo, tá bem? Tem uma estação muito chuvosa e outra muito seca. Então essa mudança de clima, né, entre uma estação muito chuvosa, né, um período do ano muito chuvoso e outro período muito seco, também dificulta na fertilidade do solo e na vegetação mais diversificada. Então, por conta disso, ela vai ter uma vegetação mais de arbustos, de plantas rasteiras, de árvores espalhadas, normalmente com os troncos são mais retorcidos, mais grossos, porque conseguem se adaptar a essa mudança de tempo, de temperatura, onde está muito chuvoso no momento e está muito seco no outro. Então, tem a savana, que é esse clima tropical, e tem o cerrado, que é chamado de savana brasileira, que eu até coloquei assim, que é chamado de savana brasileira, que é especificamente do Brasil, que ele vai ter justamente isso, esse solo precário, ácido, muito poroso, então vai ter essa dificuldade para uma vegetação. E a vegetação vai ser a mesma, arbustos, plantas rasteiras, né, que não precisa de um solo tão fértil para que elas tenham porte, para que elas fiquem maiores, tá bem? Então, quando a gente se fala de cerrado ou savana, vai ser isso. No caso do cerrado, ele tem uma dificuldadezinha maior do que da savana, que é esse clima tropical, tá bem? Mas os dois são extremamente parecidos, por isso que o cerrado aqui é chamado de savana brasileira, certo? Bora lá. As padarias são de climas temperados, tá? Quando a gente fala de clima temperados, é justamente como se fosse nesse meio termo também, tá bem? Porque esse clima temperado, ele tem o verão muito quente e o inverno muito frio. Então esse choque de temperaturas também vai dificultar na questão da vegetação, tá certo? Aí o que vai ter? Ele vai ter
arbustos, gramíneas, graminhas pequenas. Então, normalmente, quando a gente vê esses biomas, essas regiões que ou tem esse choque térmico, onde tem um período muito chuvoso, outro período muito seco, no verão é muito quente, no inverno é muito frio. Isso vai dificultar, esse choque térmico vai dificultar a vegetação daquele local, tá? E às vezes também até a habitação de algumas espécies de animais. Então, por isso que normalmente nesses biomas, nesses 3 biomas que a gente viu aqui, ó, savana, padaria e cerrado, a gente viu que com esse choque térmico ou com falta de umidade ou com solo mais seco, mais precário, a gente vai ver que as vegetações vão ser sempre essas, arbustos que são de porte pequeno, graminésias, né, capinhas, essas plantas rasteirinhas que conseguem sobreviver a essa mudança de tempo e essas temperaturas, né? Então a gente vai perceber que todas as 3 têm essa característica da vegetação serem parecida. Só que aqui na padaria também, ó, baixa pluralidade e a intervenção social. Por quê? O que está acontecendo nesses biomas? Está tendo muita intervenção social, então o homem está modificando muito esse bioma, que tem risco de desaparecer. Às vezes acontece para a criação de gado e outras coisas, tá? Mas essa intervenção social também dificulta, tá? Principalmente a vegetação e a habitação animal desses biomas, certo? Aí vamos lá. Duntra tem o solo congelado, totalmente congelado na maioria das partes do ano. Na maioria do ano o solo está congelado. Isso é típico de um clima polar, né? Baixas temperaturas, solo congelado, e logicamente que o solo congelado ela vai ter essa dificuldade também de ter extrema vegetação. Poucas espécies por conta do frio, do clima polar e baixas temperaturas, que vai ter musgos, lines, capins, então mais uma vez vegetações rasteiras e baixas que vão conseguir se adaptar a esse clima muito frio, né, e do solo estar congelado, né? Então isso também vai dificultar em uma vegetação muito grande de muitos portes também quando se tem esse clima polar. Então as duntras é esse bioma aqui, solo congelado, temperaturas muito baixas, clima polar. Então a gente vai ver uma vegetação também de porte pequeno que vai conseguir se adaptar e suportar esse clima tão frio, tá certo? Aí a gente vai para as florestas tropicais e equatoriais, que é justamente as florestas onde vai ter esses grandes portes, né, como a Amazônia, que é no caso aqui do Brasil, e outros biomas. Por quê? Porque ela vai ter uma diversidade de espécies, tanto animal quanto vegetal. Por quê? Porque ela vai ter um solo, uma potenciação de umidade que vai ajudar para que esse solo seja fértil, tá bem? Aí tem também baixa altitude, alta temperatura e forte umidade. Essa forte umidade é que vai facilitar para que o solo seja fértil e se tenha essa diversidade na vegetação e na questão animal. Porque se tem vegetação, se tem árvore frutífera, é mais fácil que se tenha espécie animal, tá bem? Mas mesmo assim, no caso da floresta tropical, ela vai ter altas temperaturas. No caso da floresta equatorial, ela vai ter baixas altitudes. Mas esse clima da equatorial e da tropical, ela tem esse equilíbrio, porque não tem um ela está com alta temperatura e outros elas vão estar baixo. Mas tá, professora, você disse que nesse caso aqui também verão é quente, inverno é frio e tem essa alta temperatura. Mas tem essa questão de que aqui não se tem uma forte umidade na questão do solo, tá? Então por isso que vai dificultar. E o clima aqui é temperado, lá já é tropical, entendeu? Então isso vai diferenciar. O clima diferencia muito. Então quando o clima é temperado, que tem essas altas temperaturas, a questão é a mudança repentina e um choque, como se fosse um choque térmico, né? De um para o outro, do quente para o frio, muito rapidamente, assim, de uma hora para outra. Então isso vai dificultar a questão da vegetação. A Guisne tropical e as florestas tropicais e equatoriais, ela tem esse equilíbrio maior e por ter essa umidade muito forte, ela vai facilitar na fertilidade, que vai fazer com que tenha uma vegetação maior e com isso mais espécies de animais também, tá bem? As esterpes ou caatingas, se for aqui falar do Brasil, é bem parecido com os climas desérticos, né? Como se fosse um clima desértico aqui no Brasil, que a gente chama de caatinga. Clima semiárido, né?
poucas chuvas, altas temperaturas, então a gente vai ver que também não vai ter muita vida animal, não vai ter muita vegetação, a vegetação vai ser a mesma daquele do clima desértico, cactos, ou plantas que consigam se adaptar a esses climas, essas temperaturas muito altas e consigam captar também água, tá bem? E as florestas boreais são aquelas florestas que tem as árvores mais redondinhas, né, parecendo um conezinho, os pinheiros, que foram daí que se criaram a questão da árvore de Natal, né, que é um tipo de pinheiro, um clima frio de baixa temperatura de invernos longos. Então, é bem parecido com as dunas, né, tem um clima frio, invernos muito longos, muito rigorosos, então só esse tipo de vegetação que consegue suportar, tá? Então, as florestas boreais, que vai ter essas árvores mais arredondadas, né, parecem um conezinho, os pinheiros, por conta desse clima muito frio, né, desses invernos muito longos, né, normalmente com essa baixa temperatura vai se ter neve. Então, dentro disso, as únicas plantas que conseguem se manter são essas, e são dessas plantas também que se fazem a questão da papelaria, tá bem? Então, são esses os biomas que temos no livro, a partir da página 112 e 113, tem mais informações, eu peguei as principais informações dos biomas para que a gente entenda e veja as características e diferenciações de cada um, que sempre vai depender do clima, tá? Dependendo do clima, dependendo do solo, é que a gente vai ver como é que vai se desenvolver as vegetações e como é que vai se desenvolver a vida animal. Se tiver elevadas temperaturas, vai ter mais dificuldade em um solo úmido, porque o solo vai estar seco por conta das temperaturas, então as vegetações não vão conseguir aparecer, que é no caso aqui do deserto das espécies, né, que aqui no Brasil a gente chama de caatinga. Quando se tem um clima temperado, um clima tropical semi-úmido, um clima mais ou menos parecido com a savana, que é o cerrado, a gente consegue ainda ter uma vegetação mais baixinha, mais rasteira, algumas espécies de animais. Se tiver muita umidade, a gente vai ter as florestas tropicais ou equatoriais, que vai ter essa diversidade enorme de vegetação e de espécie animal, tá bem? Aí, tundras e floresta boreal, sempre vai ter uma temperatura mais baixa, congelada, fria, que vai ser espécies específicas para essa região, tá bem? Então, a gente verifica o clima, a gente verifica como está o solo e a partir do clima, e nisso a gente vai identificar a vegetação e as espécies daquele bioma, tá bem? Então, são 8 biomas com suas características, com as suas informações, e qualquer coisa vocês perguntam, a gente vai vendo nos próximos vídeos, tá bem? Quais são os biomas? Vamos lá: deserto, cerrado, padaria, savana, tundra, floresta boreal, espécie ou a caatinga, aqui no caso do Brasil, e floresta tropical e equatorial, tá bem? Para que a gente identifique esses biomas, a gente vai precisar do solo, da água, do ar, da espécie, né? E do clima, principalmente. Você viu que quando se muda o clima, já vai se mudar todo o resto das características do bioma, certo? Tchau, tchau, até a próxima.